Se você é um técnico em informática ou apenas alguém que ama a tecnologia, você precisa conhecer essa ferramenta que é uma verdadeira mão na roda em diversas situações. O EASUS Partition Master é uma ferramenta tão completa que não é à toa que virou a queridinha de muitos profissionais de TI. Eu mesmo sou um deles. E te digo mais, se você ainda não conhece essa ferramenta, com certeza você está perdendo tempo. E como tempo é dinheiro, com certeza você está perdendo muito dinheiro. Isso não tenha dúvida. Só para você ter uma ideia, com essa única ferramenta é possível redimensionar, mover, mesclar, criar, excluir e formatar partições, clonar discos inteiros para migração de dados, converter vários tipos de formato de disco como MBR e GPT e tantas outras coisas. Mas calma que eu vou te mostrar tudo. Vamos abrir aqui o programinha para eu mostrar todo o funcionamento dele. E logo de cara, ao iniciar o programa, nós já entramos aqui nessa opção, gerenciador de partição. Nessa tela, vamos ter listados aqui todos os armazenamentos que estão plugados aqui em nossa máquina. Então, nessa tela vai ser listado o meu HD, o meu SSD ou também os meus pendrives. Então você pode observar que eu tenho aqui um SSD da Samsung, que é o disco 0, o disco 1 é um SSD NVMe e o disco 3 é um pendrive da SanDisk. Então aqui nessa tela eu posso fazer vários tipos de coisas aqui com esse pendrive ou qualquer outro tipo de armazenamento, como por exemplo, clonar e migrar um sistema operacional, no caso aqui do HD, redimensionar ou mover, formatar, remover, mesclar, dividir, estender e diminuir. E clicando aqui nessa opção aqui em mais, vamos encontrar mais algumas opções embutidas aqui nessa ferramenta, mais opções que você pode fazer aqui com esses armazenamentos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira dividir esse pendrive aqui em duas partes. Vamos particionar esse pendrive. O mesmo serviria caso a gente quisesse particionar o HD. O procedimento é o mesmo. Eu vou simplesmente selecionar aqui o meu pendrive. Observem que clicando aqui diretamente no disco, no nome aqui do pendrive, ele não me deu aqui a opção de particionamento, não é isso? Para aparecer a opção, nós temos que clicar na partição principal do pendrive, que é essa daqui, entendeu? Então aqui acima, clicando, você está selecionando o dispositivo e aqui abaixo você vai estar selecionando o particionamento. Se você observar aqui nos HDs, você vai ver essa diferença. Clicando aqui acima, vai estar selecionando o HD NVMe e aqui, como esse HD ele já está particionado, vai aparecer separadamente cada particionamento, entendeu? Para fazer o procedimento, vamos clicar aqui na partição para selecionar ela e já apareceu aqui redimensionar o pendrive, não é isso? Então vamos clicar aqui em redimensionar e nessa tela, diferente lá do gerenciador de disco do Windows, nós não precisamos digitar aqui exatamente em kbytes, se não me engano, a quantidade que a gente quer fazer o particionamento. Aqui é muito simples, basta simplesmente a gente clicar aqui no finalzinho da partição e arrastar aqui para o tamanho que a gente quer criar a nossa partição. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui um particionamento com basicamente 30.24 GB de uma forma muito simples, apenas arrastando aqui para o tamanho exato que eu quero. Isso facilita muito. Ou simplesmente, se você quiser um número exato, você pode simplesmente digitar aqui, não tem problema algum, ele já altera aqui automaticamente. Digitei aqui o tamanho total, que eu quero aqui dividir o meu pendrive. Na verdade, é o tamanho que eu quero dessa partição. Então, eu vou simplesmente clicar aqui em OK e ele já vai adicionar aqui a tarefa à fila aqui de execução. Então, basicamente, eu posso criar várias tarefas aqui e colocar para ele executar de uma única vez. Por exemplo, eu não criei aqui uma partição de 30 GB, sobrou essa outra partição não alocado. Então eu posso adicionar agora ela aqui para criar um novo particionamento com esse restante aqui do pendrive. Prontinho. E na sequência vai criar essa nova partição. Então eu vou clicar aqui em executar duas tarefas. Vai aparecer aqui para mim tudo que será feito aqui nesse procedimento. Então eu vou simplesmente conferir aqui se está tudo ok. Vou clicar em aplicar e ele já vai dar início a todo o procedimento. Prontinho, finalizou aqui rapidamente, inclusive bem rápido. Então, se nós formos lá aqui verificar o pendrive, agora é como se eu tivesse dois pendrives plugados no meu computador, porque eu particionei o meu pendrive em dois. O mesmo valeria
caso eu tivesse feito o procedimento em qualquer HD ou SSD. Então, se eu quiser desfazer tudo aqui, eu quiser deletar completamente esses particionamentos, eu posso simplesmente clicar nos particionamentos e clicar aqui em remover e pronto. Ele vai deletar o particionamento e vai alocar tudo em um único pendrive novamente. Então, nessa tela aqui é basicamente isso. Você vai gerenciar todo tipo de partição aí do HD ou SSD, entendeu? Vamos seguindo agora aqui para a opção clone de disco. Nessa opção, você vai poder migrar o sistema operacional, clonar o disco do sistema operacional, clonar um disco ou clonar a partição. Vamos lá para cada uma delas. Na primeira opção, migrar o sistema operacional, você vai poder migrar o Windows instalado aí em um HD, por exemplo, para um outro HD ou para uma nova partição, sem a necessidade de formatar o Windows. E essa opção facilita muito, porque justamente se o seu Windows está funcionando perfeitamente, você quer simplesmente migrar o Windows para uma nova partição, você pode simplesmente clicar aqui, selecionando a opção, clicar em avançar e depois selecionar aqui o destino, aonde é que você quer colocar o seu Windows, e ele vai fazer toda essa cópia, né, essa transferência do seu Windows de um HD, de uma partição, um SSD, tanto faz, para um outro local específico aqui que você colocar. Então, se você observar aqui, eu marquei esse particionamento aqui, esse outro HD na verdade, e agora temos aqui a origem, disco 1 e destino, disco 0, ou seja, o Windows vai sair daqui do disco 1 e vai ser transferido totalmente para o disco 0, entendeu? Eu não vou avançar aqui porque eu tenho arquivos ali, senão vai apagar tudo. Vamos avançando. Clonagem de disco. Aqui, basicamente, é como o nome já diz. Você vai clonar exatamente o seu Windows aí, do jeitinho que ele está, todos os dados, e você vai poder simplesmente colocar todo esse clone em um outro SSD, em um outro HD. Isso também é uma mão na roda, principalmente quando a gente quer fazer um upgrade no PC. Por exemplo, eu tenho um notebook aí que é um pouco lento e tal, e ele tem HD, e eu quero simplesmente instalar aí um SSD. Então eu posso vir aqui nessa opção, clonar o meu sistema operacional que está instalado aí no HD e colocar ele no SSD de uma forma bem simples, bem rápida, sem precisar formatar e também sem perder arquivo. O uso dessa ferramenta aqui também é muito simples. Selecionou, clicou aqui em avançar, vai ter a origem, vou selecionar aqui o destino, clicou em avançar, ele já segue fazendo aqui todo o procedimento automaticamente. O legal dessa ferramenta é justamente isso. O EASUS Partition Master permite que você faça praticamente todas as opções aqui automaticamente, sem ter que você ficar configurando um monte de coisas como é em outros softwares aí. Vamos lá. Clonar o disco. Aqui você vai simplesmente clonar os dados que está aí em um HD para um outro local, para um outro HD, um outro SSD. Clonar a partição, você vai fazer toda a clonagem das partições de um HD ou SSD para um outro. Essas ferramentas aqui também ajudam muito no dia a dia, principalmente quem trabalha bastante aí como técnico em informática. Na aba conversor de disco, você vai ter algumas opções bem interessantes e que com certeza quem ainda não precisou fazer algum desses procedimentos em algum momento vai acabar precisando, que é converter o disco aqui em vários formatos. Por exemplo, converter MBR para GPT, converter GPT para MBR, converter dinâmico para básico e converter básico para dinâmico. Então, em que isso se aplica? Vamos supor que você tem aí um Windows, né, que foi formatado em MBR e você resolve transferir todo esse Windows, todo esse sistema para um outro computador. Porém, esse computador só funciona com o Windows em GPT. Então, basta você vir aqui, converter de MBR para GPT e aí ele vai fazer toda essa conversão automaticamente para você, sem você ter que formatar o Windows, sem perder arquivo, como eu disse aí, de uma forma muito simples. Avançando um pouco mais, temos agora uma outra ferramenta que inclusive eu uso bastante, que é a reparação de partições. Vamos supor que você vai criar um pendrive bootável ou mesmo vai instalar o Windows em algum SSD qualquer e no meio aí ocorre algum erro e simplesmente corrompe totalmente o seu pendrive ou SSD. E mesmo indo lá no gerenciador do Windows, você não consegue de forma alguma nem excluir o particionamento, nem criar novas. Então, você pode vir aqui nessa ferramenta de recuperação de partição, você vai selecionar o HD ou o pendrive, o SSD, e vai simplesmente colocar para ele verificar. Então, ele vai fazer toda a verificação aqui e vai fazer toda a reparação para esse particionamento voltar a ser reconhecido pelo Windows e, claro,
voltar a funcionar perfeitamente. Então, mais um recurso muito top aqui. Claro, eu tô sendo até um pouco rápido aqui em explicar cada uma das opções, porque realmente é muito recurso que tem para explicar, senão o vídeo vai dar 2 horas aqui para ter que explicar tudo direitinho. Basicamente, você vai selecionar a opção que você quer e em poucos cliques você já vai ter aquele reparo ou aquele particionamento feito em poucos segundos. Vamos descendo um pouco mais e vamos ver essa outra opção que é muito interessante também, que é a mídia bootável. Aqui você pode fazer algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, usando essa opção, você pode simplesmente criar um pendrive bootável com toda essa ferramenta para você fazer uma manutenção no computador, por exemplo. E nessa segunda opção, habilitar o Partition Master pré-OS. O que é que isso significa? Isso aqui adiciona uma opção do WinPE aí na inicialização do seu Windows. Ou seja, se o seu computador em algum momento aí der algum problema, né, corromper o sistema, você pode ir lá nas opções de reparo e de inicialização do Windows e entrar nessa ferramenta e tentar fazer o reparo através dela, porque eu vou te mostrar aqui alguns recursos que tem nessa ferramenta que te permite fazer esse tipo de reparo. Mas descendo um pouco mais, nessa última opção, criar ISO. Basicamente, vamos selecionar ela aqui, vou clicar aqui em avançar e olha só, aqui nós vamos ter duas opções bem interessantes. Você pode simplesmente procurar aqui uma imagem ISO que já tenha baixada aí no seu computador e colocar para ele criar o seu pendrive bootável aí automaticamente, e você pode simplesmente baixar a imagem ISO do Windows 11 ou Windows 10 lá do site da Microsoft através do programa. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o Windows 11, ele vai carregar aqui para mim e apareceu aqui para mim o Windows 11. Deixa eu ver aqui, vou selecionar aqui Português Brasil, exatamente como a gente faria lá dentro do site da Microsoft. É só clicar aqui em avançar, vou selecionar aqui o que eu quero fazer, né? Se eu quero criar já uma mídia de instalação, né, um pendrive bootável, ou salvar esse arquivo ISO em alguma pasta específica e simplesmente clicar em iniciar, que ele já vai fazer todo o processo para você automaticamente. Então nem é necessário você estar baixando aí imagem ISO separadamente e programas para criar o seu pendrive bootável, porque aqui já dá para você fazer exatamente tudo. Avançando um pouco mais, aqui na aba ferramentas, vamos ter mais alguns recursos bem interessantes. Vamos avançando um pouco mais e vamos ter a opção redefinição de senha. Isso aqui simplesmente você vai conseguir criar um pendrive bootável capaz de quebrar a senha do Windows. Vamos ter aqui também o reparo de inicialização, que justamente tem as opções aqui para você reparar completamente a inicialização aí do Windows corrompido. Descendo um pouco mais, vamos ter a proteção contra gravação. Isso aqui é um recurso muito interessante que inclusive eu uso bastante, que serve basicamente para você proteger qualquer dispositivo de armazenamento seu aí contra gravação. Por exemplo, eu crio um pendrive aí lotado de ferramentas e tal para fazer manutenção. Esse pendrive, obviamente, eu vou utilizar em vários computadores, incluindo computadores com vírus. Então eu posso simplesmente clicar aqui e vou selecionar o meu pendrive e habilitar aqui a proteção contra gravação. Dessa forma, nenhum vírus vai conseguir infectar o meu pendrive. Eu vou simplesmente poder utilizar esse pendrive normalmente em qualquer computador, porque eu vou saber que nenhum vírus vai conseguir escrever nesse pendrive e, como eu disse, infectar todos os meus arquivos. Vamos ter também uma opção aqui para refazer o MBR aí do Windows, que geralmente é um erro bem comum aí na inicialização do Windows, é o MBR corrompido. Então essa opção aqui vai basicamente corrigir qualquer problema que tenha aí relacionado ao MBR. Então, como você pode ver, é um programinha bem simples de ser utilizado, bem poderoso e com vários recursos que, como eu disse, no dia a dia fazem toda a diferença, principalmente aí para técnicos em informática ou para alguém aí que pelo menos gosta de estar mexendo aí em várias coisas no computador. Hora ou outra, algum desses recursos aqui você vai acabar precisando. Para fazer o download e instalação do ESUS Partition Master é muito simples, não tem segredo algum. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e também, claro, no primeiro comentário fixado para facilitar para você. Dentro do site vão ter várias informações aqui sobre o software, algumas informações que inclusive eu nem citei no vídeo porque são muitas informações, muitos recursos e obviamente esse programa aqui tem a versão gratuita e a versão Pro. Então o que é que eu recomendo? Eu recomendo você baixar primeiramente a versão gratuita, teste aí no seu computador porque tem muito recurso aqui que você pode utilizar gratuitamente e caso você goste do programa, você vem aqui
aí e compra a sua licença Pro, entendeu? E que sinceramente eu acho que você vai gostar tanto que você vai sim adquirir a licença Pro, porque super vale a pena, principalmente como eu disse aí, para você que trabalha aí com informática, fazendo manutenção de computadores. Então dentro do site, clicamos aqui em baixar grátis, vamos clicar aqui em baixar a versão gratuita, o download aqui já inicia automaticamente e para fazer a instalação também não tem segredo algum. 2 cliques sobre a ferramenta, clicamos aqui em sim e é só clicar aqui em instalar. No meu caso está aparecendo reinstalar porque eu já tenho ele instalado na minha máquina. Agora comenta aqui se você já conhecia essa super ferramenta e claro, não esqueça de papocar o dedo no like para fortalecer e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo, combinado? E enquanto você aguarda o próximo vídeo, clique em algum desses vídeos aqui que o YouTube tá te recomendando e eu te vejo lá. Até mais!